Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Morreu hoje, aos 86 anos, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli tinha 86 anos. Era engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Lavras, em Minas Gerais. Se especializou em estudos sobre o potencial de plantio no Cerrado brasileiro e transformou a região em uma das maiores produtoras de alimento do país. Nós fizemos um trabalho, primeiro, para suplementar o Cerrado daquilo que ele precisava. Neutralizar a sua acidez, estracinal de terras velhas. Colocamos todos os elementos para adubação. Nós pudemos mostrar a eficiência que o Cerrado brasileiro tinha. O Brasil, que importava na década de 70 cerca de 1/3 do que era consumido, em 5 anos reverteu a balança comercial e hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas com o que é produzido nesta terra. Nós botamos a ciência em primeiro lugar. A ciência sempre traz inovações. Ela é capaz de criar conhecimentos, especialmente que beneficiem a produção, que defendam as plantas, que as façam mais produtivas, que dê maior produtividade. Em 2006, Alisson Paulinelli ganhou o World Food Prize, prêmio que equivale ao Nobel da Alimentação. Por ajudar a melhorar a qualidade, aumentar a quantidade e disponibilidade de alimentos no mundo, foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, em 2021 e 2022. Para mim, é um orgulho muito grande. Paulinelli foi secretário de Agricultura de Minas Gerais, ministro da Agricultura, quando modernizou a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e investiu em ciência através das pesquisas e capacitação dos profissionais. Também foi presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e, atualmente, era presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho. E, como deputado, participou da aprovação da Constituição Brasileira em 1988. Alisson Paulinelli foi um dos pioneiros da Embrapa. A atual presidente Silvia Masruá falou do legado de Paulinelli para a entidade. Ele deixou esse legado, né? Primeiro a Embrapa, né, estruturada aí nesses 50 anos, com a participação dele, das lideranças do agronegócio, e ele sempre visionário, né, de ver hoje nessa discussão que a gente tem que pensar na agropecuária sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social, e pensando nessa questão dos alimentos hoje, né, hoje se discute muito que a questão dos alimentos, a questão de segurança alimentar no país e no mundo, né, questão de paz, inclusive isso é uma das indicações dele para o Prêmio Nobel, né? E essa visão hoje que nós temos de ver o alimento, os sistemas agroalimentares na visão do consumidor, né? Hoje, né, a gente tem que pensar na pesquisa agropecuária, na inovação para a agropecuária brasileira, a partir dessa visão do consumidor, novos modelos de dietas, né? Essa questão de você ter um consumidor hoje mais exigente, preocupado com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Então, como introduzir essas novas tecnologias, né, disruptivas hoje para agregar mais valor nos sistemas de produção. Um outro legado também que ele deixa muito para a gente é a questão de como, né, a gente priorizar as tecnologias para o pequeno e médio produtor, como a gente pode adotar práticas mais sustentáveis, novas tecnologias para que o pequeno e médio produtor possa melhorar o seu modelo de negócios, né, gerar renda, melhorar, agregar mais valor no seu processo de produção e também na diversificação da agropecuária brasileira. Realmente é uma perda irreparável para o país, para o Brasil, para o mundo todo, né? Mas ele deixou um legado aí muito grande para nós, né, que trabalhamos na agropecuária brasileira, na agropecuária tropical. Evaristo de Miranda lembrou dos anos de trabalho e pesquisa de Paulinelli. Eu, pessoalmente, conheço o Alisson há mais de 40 anos. Eu estava em Petrolina na década de 80 e já tive e mantive contato com ele. Muita gente associa o Alisson Paulinelli ao desenvolvimento da agricultura nos cerrados,
E isso é verdade, ele contribuiu muito. Mas ele se interessava por todos os biomas do Brasil, se interessou muito pelo semiárido, chegou até a propor projetos, não é, de inovação tecnológica com a área de ciência e tecnologia para o conjunto dos biomas brasileiros. Então, toda a agricultura do Brasil interessava o Alisson, né, no sentido do desenvolvimento sustentável, de levar ciência, levar inovação. A gente fala muito do Alisson, de tudo que deu certo, mas eu queria talvez destacar aqui um pouco o contrário. Muitas iniciativas do Alisson não foram adiante. Muitas iniciativas fracassaram. E, portanto, essas iniciativas foram importantes, porque eu mesmo participei de várias delas, porque você reunia pessoas, trazia ideias, e depois essas coisas, de uma forma ou de outra, acabavam acontecendo. Ele era um homem de diálogo, ele era um homem sempre aberto a argumentos. Hoje em dia está difícil. Você chega com argumentos, o outro lado está com convicções. E aí é difícil construir. E o Alisson era um homem que construía consenso, construía diálogo. Acho que ele deixa, assim, um exemplo, né? Não diria um modelo, mas é um exemplo, né, de alguém patriota que amava o Brasil, amava a sua agricultura e contribuiu muito para esse desenvolvimento, acreditando na ciência, acreditando no trabalho da Embrapa. Eu, pessoalmente, posso testemunhar que por todos os lugares que eu trabalhei no Brasil como pesquisador, com as minhas equipes, sempre tive apoio do Alisson. Para nós é um dia de tristeza mesmo e muito merecido, Terra Viva, prestar esse tributo a essa figura. O professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues, era um grande amigo de Alisson Paulinelli e deixou um recado. A agropecuária e o agronegócio brasileiro perderam hoje seu maior herói de todos os tempos. Morreu Alisson Paulinelli, nosso farol, nossa inspiração, nosso mestre há muitas décadas. Paulinelli colocou o Brasil no cenário mundial através da mais nobre das funções, alimentando o mundo. Há 50 anos, o Brasil importava 30% do que consumíamos de alimentos no país. Paulinelli montou com equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta e hoje nós exportamos para 200 países energia e fibras, dando condição de vida a quase 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. É o maior brasileiro dos últimos tempos. E a ele devemos essa condição fantástica de inserir o país no mapa da paz, porque não haverá paz, não haverá fome. Paulinelli acabou com a fome e trouxe a paz. Que Deus o tenha em toda a sua glória. Em dezembro do ano passado, o Conselho Superior do Agronegócio fez uma homenagem a Alisson Paulinelli. Na ocasião, foi realizado o lançamento da candidatura de Paulinelli ao Prêmio Nobel da Paz. Jacer Costa, presidente do COSAG, relembrou este momento. Nós lançamos a candidatura do ministro Alisson ao Prêmio Nobel da Paz pelo que representou para a paz mundial. Nós fizemos esse lançamento em 2021, repetimos em 2022 e, infelizmente, ele não foi agraciado nenhum desses 2 anos. O nome foi novamente lançado agora, esse ano de 2023. Mas, e aí nós resolvemos prestar uma homenagem para ele no mês de dezembro. Foi uma homenagem muito bonita, em que teve a presença de pessoas relevantes do agronegócio brasileiro, e inclusive com a presença do presidente da Fiesp, o Josué Gomes. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Tatersal. O governo federal anunciou em Brasília os recursos destinados para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024. Neste ano, as mulheres ganharam atenção especial.
A agricultura familiar vai receber 71 bilhões e 600 milhões de reais para o crédito rural da safra 23-24. O valor é 34% superior ao plano anterior. Somado a outras ações, como assistência técnica e extensão rural, o volume de recursos atinge 77 bilhões e 700 milhões de reais. Ainda não será o plano safra da agricultura familiar que nós desejamos. Não será ainda o ideal. Mas nós temos certeza e acreditamos que foi o possível para o momento que nós estamos vivendo. Os produtores de arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos terão redução na taxa de juros de 5% para 4%. E as alíquotas do Proagro+, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, vão reduzir 50% para a produção de alimentos. Assim como o empresarial, o Plano Safra da Agricultura Familiar incentiva a produção sustentável, com juros de 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. Isso é a meritocracia da agricultura familiar, do produtor rural. Aquele que produz sem preservando o meio ambiente, ele ser premiado com taxas de juros mais baixas, isso é fundamental. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. O Plano Safra da Agricultura Familiar busca trazer mais autonomia para as produtoras rurais. Foi criada uma linha de crédito específica no Pronaf Mulher com taxas de juros a 4% ao ano para produtoras com renda anual de até R$100 mil. E o limite de financiamento do Pronaf B dobrou de R$6 para R$12 mil. Quilombolas e assentadas da reforma agrária terão aumento no desconto do Fomento Mulher, de 80% para 90%. Queremos que o campo seja um lugar tão digno para viver como qualquer um outro lugar. Esse é o nosso desafio, que a gente espera superar a cada dia nesse país. Para isso é necessário garantir investimentos básicos, de cidadania para a agricultura familiar, seus territórios de identidade. Durante a cerimônia de lançamento em Brasília, o ministro do Desenvolvimento Agrário anunciou um programa que incentiva a produção de máquinas adaptadas à agricultura familiar. Nós agora estamos fazendo com as indústrias de máquina um acordo de cooperação técnica para diminuir as tipologias das máquinas brasileiras e a redução da taxa de juros para 5% ao ano para a compra de macas e implementos agrícolas produzidos no Brasil. Agora não vai ter apenas um, vai ter muita coisa para a gente comprar. E o que é que nós queremos, companheiros? Nós queremos que a vida de vocês melhore. Nós queremos que a qualidade dos produtos que vocês produzem melhore. Melhore e aumente. Eu vi muita gente aqui dizendo que quer plantar milho. E uma coisa que é importante, vocês vão plantar e nós vamos garantir preço mínimo para que ninguém tenha prejuízo na sua safra. Para o vice-presidente da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, esse Plano Safra agrega valor à produção. Eu sinto duas faltas aí importantes. O cooperativismo, que precisaria estar mais enfatizado, e com as novas composições que o governo colocou, para que a gente possa criar as agroindústrias familiares, para que nós possamos agregar valor aos produtores, para que nós possamos mantê-lo. Porque, queira ou não queira, acaba ocorrendo um pouco mais de concentração das áreas grandes. O professor da FGV Agro, Eduardo Assad, também analisou o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024. Houve uma melhora significativa, tanto do ponto de vista da agricultura comercial quanto da agricultura familiar. Eu ainda hesito um pouco nessa divisão, por que vai uma parte para a agricultura familiar, outra parte para a agricultura empresarial, considerando o histórico de governança do Brasil, né? O meu problema maior com a agricultura familiar não é o cara ter feito o carro, não ter feito o carro, ter validado o carro, não. É você agilizar a história do DAP, né? A Declaração de Aptidão à Pronaf. Quase nenhum agricultor tem isso. Então, o que adianta eu botar 70 bilhões na agricultura BC se 35% dos agricultores têm acesso a este crédito? O que foi feito para melhorar isso? É um bom plano, tem mais recursos,
tem várias orientações para a sustentabilidade, aumentar 27% num plano de agricultura empresarial não é de uma hora para outra, foi feito. Nós estamos chegando a mais de 450 bilhões de reais na agricultura. É bom, né? É bom. Agora, algumas coisas ficaram pendentes, principalmente na história do seguro, precisa ser mais claro, e acho que a comercialização teria que ser vista com um pouco mais de carinho. Essa é a minha percepção no calor do lançamento dos dois planos. O avanço das empresas multinacionais tem aumentado a concorrência com as cooperativas. Esse foi um dos temas no último dia do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. As cooperativas do setor agropecuário estão no momento de mudança, que exige gestão. Nós estamos vivendo nesse momento uma fase onde o preço das commodities caíram significativamente e é um momento de um reposicionamento dos empresários rurais para terem mais atenção com gestão, com planejamento, com estratégia, porque nós poderemos ter agora, nos próximos 2, 3 anos, margens de rentabilidade menores que vão exigir de todos nós da cadeia do agro mais eficiência e eficácia. Além da gestão, outro ponto amplamente discutido aqui no ENCA foi a internacionalização das cooperativas. Nós já temos grandes cooperativas indo em outros países. Então, cooperativas que estão avançando pela Argentina, cooperativas que estão avançando pelo Paraguai e tantas outras que estão embarcando em novos países, Colômbia. Então, você percebe que elas precisam diversificar tanto cultura quanto a região de atuação. E algumas têm buscado esses novos mercados através de mercados internacionais. E não somente isso, Pedrinho. As cooperativas hoje, elas exportam para vários países. Então, elas precisam estar, de fato, entendendo o que está no mercado externo, como que cada país reage com as nossas commodities e com nossos produtos acabados. Porque a cooperativa, ela exporta não só commodities, mas ela exporta também o produto finalizado, com alto valor agregado. O setor enfrenta diversos desafios, como o avanço de empresas internacionais, altos custos de produção e margens apertadas. Além de governança e gestão, o caminho também é a intercooperação, uma forma de unir esforços e valorizar o produtor rural. Hoje nós temos que buscar, além da governança, uma gestão interna muito profissionalizada, a governança e a gestão da propriedade, com a questão da tecnologia, da inovação, plantio direto, rotação de cultura, uso de equipamentos, sementes, enfim. Se nós não tiver esse processo todo, nós não vamos ficar competitivos nesse mercado globalizado, que hoje o mundo mostra, com safras e estoques mundiais elevados, nós precisamos ter produtividade, porque no Brasil nós sempre temos as dificuldades, as incertezas de taxas cambiais, de juros, preços em queda. Então, no Rio Grande do Sul, principalmente 3 anos com seca, tudo isso faz com que a gente cada vez mais se profissionalize e tenha uma gestão mais especializada dentro da atividade. E o Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. A gente volta já já. Estamos de volta com o Tatersal. O diretor executivo da Associação dos Produtores de Aves do Espírito Santo falou sobre o caso confirmado de gripe aviária no estado. Detectado no município da Serra, né, que é pertencente à região central aí do Espírito Santo, perto da capital do estado, e foi notificado pelo proprietário da propriedade rural, né, e imediatamente o serviço oficial, no caso o IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária aqui do estado, né, responsável por essa parte, fez a constatação, né, do animal que estava com sintomas, né, e posteriormente então ficou confirmado através dos exames pertinentes, né, a
nessa ave de subsistência. Na verdade, foram duas, né, que foram contaminadas, né, um ganso e um pato, e, consequentemente, também, né, estabeleceu, né, as ações, né, de contingência na propriedade, né, inclusive com as demais aves que tiveram contatos com esses dois animais domésticos. Os números elevando, né, na parte silvestre, e hoje chegaram, no caso, à produção de subsistência, né? Quer dizer, deu um avanço em relação àquilo que se tem de expectativa, né? E que acaba se tornando um alerta a mais em relação às medidas que nós precisamos tomar para evitar que chegue à produção comercial. Quer dizer, existe uma tendência de continuar tendo focos ainda, pelo que se fala das autoridades, em aves silvestres, né? E também há uma possibilidade de ocorrerem novos focos na subsistência. E devido a esse caso, o governo do Japão anunciou nesta quarta-feira a suspensão temporária da importação de carne de aves do estado do Espírito Santo. A informação, que partiu do Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas japonês, afirma que é preciso tomar todas as medidas possíveis para evitar a propagação da doença para o país. O Ministério da Agricultura já está agindo, junto com o Ministério das Relações Exteriores, Secretaria das Relações Internacionais do MAPA e de Defesa do MAPA, já passaram para o Adido Agrícola em Tóquio informações suficientes para esclarecer esse episódio e o Brasil retomar esse status livre sem nenhuma suspensão, porque ela, infelizmente, ela está equivocada. Não há por que suspender o estado do Espírito Santo, porque ele é um estado livre de influenza aviária, estado sanitário assim declarado pela Organização Mundial de Saúde Animal, já que só encontrou influenza aviária em seu território em aves silvestres e de fundo de quintal. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, entre janeiro e maio deste ano, o Japão foi responsável por 11% das importações de carnes de aves e miudezas comestíveis frescas, refrigeradas ou congeladas saindo do Brasil, o que representa um faturamento para a avicultura nacional na ordem de 412 milhões de dólares, 20% a mais que no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o Espírito Santo é um estado que participa com 0,19% das exportações do Brasil e daquele estado não sai nenhum produto para o Japão. Ontem, em Campinas, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. A 8ª edição do evento contou com 700 participantes, mais de 500 cooperativas. Vamos acompanhar na reportagem. Foram 2 dias assim, auditório lotado. Uma leitura completa do atual cenário do setor, que tem a responsabilidade de fornecer alimento para mais de 1/5 da humanidade. Que é um momento agora de que a gente consiga profissionalizar a gestão das cooperativas, trazer governança para as cooperativas, para que elas tenham ainda mais perenidade. São cooperativas de 70, 80 anos, então são cooperativas que já enfrentaram crises, que já enfrentaram momentos de muito crescimento. É isso, Pedro. Então acho que foram 2 dias incríveis. Pelo menos 500 lideranças do setor cooperativista se debruçaram sobre as mudanças no cenário político-econômico nacional. Os novos capítulos da guerra na Ucrânia, altos custos, questões ambientais e acesso a mercados exigentes. É um evento extremamente importante. Ele cria oportunidades de sinergias entre as cooperativas, geração de oportunidades de trabalhos conjuntos de intercooperação e também palestras e painéis de altíssimo nível. Esse ano o ENCA trouxe uma novidade, é a Arena Intercooperação, uma oportunidade para as cooperativas estreitarem relacionamento e também trocarem conhecimento. É muito importante no cooperativismo a integração entre cooperativas, porque essa integração visa melhorar a logística e a distribuição de renda também para o produtor rural. Quanto mais as cooperativas forem mais competitivas, mais será o lucro dos cooperados. Então essa reunião das cooperativas brasileiras nos dá uma visão estratégica que a intercooperação na sua rentabilidade. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com outras informações.
Fica aqui o nosso carinho a toda a família do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Deus conforte todos vocês.